Olá, está começando mais uma entrevista Record Música. Ele é cantor, compositor, intérprete, baixista, guitarrista, ator e jornalista. Olha só, nosso convidado, um verdadeiro artista multimídia, já vendeu mais de 5 milhões de discos, meus amigos. Começou a carreira em 84 com uma banda de rock chamada RPM. Na realidade, ele começou antes aí rodando. Daqui a pouco eu falo pra vocês como foi. Vocês já sabem de quem eu tô falando, né? Ele mesmo, com muito prazer, eu recebo Paulo Ricardo, meu querido, muito obrigada. E sua banda. Obrigada, meninos. O João, olha aí o João, Paulinho Pessoa e o PA. O PA já é um verdadeiro dinossauro do rock. Antes mesmo do RPM, ele já estava... Graças a Deus. Então, você está mencionando antes do RPM. Antes do RPM. Foi difícil. O que teve antes do RPM? Antes do RPM, havia uma cena muito interessante em São Paulo, no Lira Paulistana, com bandas como Premeditando Break. Eu lembro disso. Eu ainda era pequenininha, mas eu lembro. Assunção, Arrigo Barnabé, que já tinham elementos do rock, mas não era uma linguagem de pop rock mesmo. E essa coisa começou a estourar no Rio, com a Blitz, Você Não Soube Me Amar, e veio vindo do Rio. E a gente aqui tinha uma coisa mais, uma característica mais cosmopolita, urbana, com Titãs, Ultraje, o Ira e tal. E a gente teve uma história curiosa agora que você falou. Quando a gente começou o RPM, tinha muita banda em São Paulo, assim, dezenas 80, que foi mais ou menos 85, não é? 84. Nosso primeiro LP, né, o CD, sei lá, é de 85, mas a gente começou a trabalhar ainda no final de 83, e baterista era uma coisa muito rara, porque o baterista tem que ter... Bom, a bateria, né, que já é um negócio tipo caro, né, e grande, e muita paciência, né, dos pais do baterista, né, porque é um barulho infernal. E não tinha muito baterista, e alguns bateristas tocavam em 4, 5 bandas. E quando a gente conheceu o PA, ele tocava em 6 Todo bandas. mundo tocava com todo mundo, né, assim, pra ver o que rolava, né? Também. E o PA tocava com várias bandas. Na verdade, antes do PA, o PA chegou para fechar o time, mas a gente tinha tido um baterista que tinha 15 anos. Ele tinha todos os requisitos. E ele vocês tinha bateria... tinham quantos anos, mais ou menos? 20? Eu tinha 21, 22. Mas ele era menor de idade, entendeu? Ele tava, ele tava na 6ª série. Moreno Júnior, um cara muito talentoso. Hoje ele tem uma banda chamada Blue Jeans. Inclusive, né? Um cara muito bacana, um amor de pessoa. A RPM não teria, enfim, seguido a trajetória que seguiu se não fosse ele. E os pais dele, muito obrigado, que deixavam a gente ensaiar lá no quarto dele. Mas, enfim, ele tinha 15 anos, a gente tocava na noite e ele não podia, tipo, nem estar lá naqueles lugares, né? E ele tinha que concluir, pelo menos, né, um ensino médio, né? E a gente ficava preocupado com isso. E então nós chamamos o Charles Gavan, que tocava no Ira. Ele não estava muito feliz com o Ira e saiu do Ira e durante uns 2 meses ele foi do RPM. Mas os Titãs já estavam estourados com Sonífera Ilha e roubaram o Charles da gente, e o Charles saiu de fininho. Tipo, a gente ficou sabendo, sei lá, por terceiros. Foi muito engraçado, a gente ficou com ódio. A gente falou, baterista não vale nada, é uma raça da pior espécie, não vamos ter baterista. E aí, na capa do nosso primeiro disco, somos nós 3, eu, o Escavão e o Delu, que não tinha baterista. Mas aí a gente encontrou o PA, e o PA, ele tinha uma bateria Simmons, que era tipo uma Ferrari. Era uma bateria eletrônica que Hoje era... Hoje em dia é uma porcaria, né? Mas não, para Você ainda tem essa bateria? Tem. Mas você toca nela? Ela tá quebrada, ninguém arruma. Ninguém arruma? Você tem que arrumar. É difícil, eu vou ter que estudar eletrônica, sei lá. Não, a bateria... Mas ele tinha uma super bateria. Essa bateria, na época, era um símbolo daquelas coisas modernas da New Wave. Tipo, pum, pum, pá, pá. Fazia uns sons, eu tinha bateria de borracha hexagonal, e a gente queria um cara que tivesse essa bateria. Então foi mais pela bateria do que o talento dele. Não vai falar isso pra ele agora. Agora a bateria nem funciona mais, mas ele funciona. Bom, e vocês estão juntos há quantos anos? Não, a gente tá junto, pô, desde 84, né? Faz as contas, 25 anos. Nossa, é um casamento isso daí, hein? Boda Fora de prata, que veio antes, vocês, né? Que a gente já tá na batalha então, desde moleque. Eu queria saber, você começou a história de música desde pequenininho.
Pelo que eu fiquei sabendo, o seu pai te deu um CD do Roberto Carlos? Não, na verdade, eu sempre cantei e minha mãe é professora, meu pai é militar. E uma professora, amiga da minha mãe, disse, seu filho canta o dia inteiro na aula. Eu sou amiga do Augusto César Vanucci, um diretor da Globo, eles têm um programa infantil sábado à tarde, posso levar o seu filho? Minha mãe falou, pode levar. Então, com 5 anos, eu fiz uns 2 ou 3 programas de, enfim, tipo, talentos mirins. Mas, enfim, eu tenho lembranças muito vívidas daquilo, claro, marcante ali nos bastidores. Para uma criança deve ser. Para uma criança. E eu achei que aquilo era uma coisa viável, mas não mesmo, assim. Aí, lá pelos 16 anos, eu comecei a estudar música seriamente, estudar canto lírico e violão. E depois de um curso de música clássica, um curso de verão em Brasília, em 78, eu tinha 16 anos, eu voltei para São Paulo e fui assistir um ensaio de um amigo meu. E nesse ensaio estava o Schiavon. A gente se deu muito bem ali, começamos a conversar e começamos a trabalhar juntos. Então, eu e o Schiavon, antes do RPM, tivemos 4 anos de uma banda de rock progressivo que nos deu muito trabalho e, enfim, investimento e tal. Então, havia já toda uma base, quer dizer, quando o RPM aconteceu, a gente já tinha passado por muito tempo de ralação e tal, de ensaios, de investimento em grana mesmo, em equipamento. E paralelo a isso, tinha uma banda de barzinho que tocava aquelas coisas, né? Stones, e você sobrevivia, tal. Então, da grana? Não. Eu sobrevivia como jornalista, escrevendo para uns 3 veículos. Um deles, a maravilhosa Som 3, a editora 3, onde o meu chefe, o meu editor, era o Maurício Kubrusli, que hoje Maurício Kubrusli, um beijo, eu trabalhei com ele, que homem maravilhoso, que cultura você tem, viu? Não diria tanto, mas... Não diria tanto? Homem maravilhoso, não. Bom, e daí muito você peludo para mim. As bandas foram evoluindo e tal, se encontrou isso, que a Avon falou assim, vamos montar uma banda. Então, eu estava desiludido depois de 4 anos com essa banda com o Schiavon, que não dava em nada, e fui para Londres trabalhar como correspondente para Som 3, justamente. E lá eu, enfim, ia a shows todos os dias Mas isso não era tinha uma barato, cena muito né? legal. Só com o seu dinheiro de ser correspondente, você conseguia sobreviver lá? Não, eu uma cidade tenho... cara, tudo? Não, mas não era assim naquela época. Isso foi em 1983, não era essa disparidade. Agora, o chato é que não se podia fazer remessa de dinheiro do Brasil. Então, meus pais tinham que esperar alguém que fosse para lá para me levar o dinheiro, eu recebia e tinham que me pagar e tal. Mas eu tinha 20 anos, eu vivia, eu comia tipo muesli no café da manhã e um McDonald's à noite e estava lindo, assim, a minha vida era muito barata e os shows eram claro, alguns shows eu tive o privilégio de ver grandes shows, David Bowie, U2, Tears for Fears, mas eu comprava com antecedência, eu estava morando lá, né? Não era nada muito caro, assim, nada muito extravagante, andava de metrô. Dessa época, se você pudesse tocar uma música que você lembra que te marcou, né? Esse programa, vocês sabem que não tem roteiro. A gente vai batendo papo e tal. Eles nem sabiam que eu ia falar pra eles tocarem alguma coisa. Se você quiser tocar sozinho... Dá uma palhinha de uma música que influenciou a RPM, uma banda que tinha uma atitude, uma banda de Liverpool também, como os Beatles, e que na época chegou a rivalizar com o U2 e muito querida dos brasileiros. Já vieram aqui algumas vezes, se chama Echo and the Bunnymen. Olha, Echo and the Bunnymen. Chama Killing Moon. Under blue moon I saw you, so cruelly you kissed me. Open your arms too late to beg you. I'll cancel it though I know it must be the killing time. I saw you so soon.